As teorias sobre a criação variam entre culturas, religiões, perspectivas científicas, ou seja, a perspectiva da criação ou como a pessoa vê a criação depende da cosmovisão, né, da visão que ela tem de mundo. Algumas coisas principais ou ideias mais proeminentes, por exemplo, a primeira delas é que todas as antigas religiões já têm a sua explicação da origem do universo. De fato, isso nós chamamos de teorias religiosas. Existem diversas teorias religiosas acerca da origem do universo, sobre a questão da criação. Nós somos cristãos, basicamente, nós acreditamos num Criador divino que fez o universo em 6 dias, conforme descrito no livro de Gênesis. É claro que, mesmo dentro do cristianismo, existem algumas variações dentro desse conceito. Nós temos também a teoria religiosa fundamentada no islamismo, que é semelhante ao cristianismo, ah, só que o Islã ensina que Alá criou o universo. Vocês sabem que nós somos um grupo que procede do judaísmo, e o judaísmo, a teoria religiosa sobre a criação, ela é descrita aqui em Gênesis. É fato que o judaísmo hoje ele traz muitas vertentes, tem um judaísmo místico também, e que você pode ver algumas distinções dessas teorias religiosas aí, não acreditando, por exemplo, nos dias da criação, mas em eras e etc., coisas que nós vamos falar. O hinduísmo também, né, traz o mito hindu da criação, descrevendo aí o universo como criado e destruído, né, ciclicamente, e para eles o deus Brahma é considerado o criador do mundo aí em cada um desses ciclos. Além das teorias religiosas, existem as teorias científicas ah, sobre a origem do universo. Todos os cientistas têm uma teoria sobre a origem do universo. Poderíamos citar aqui a teoria científica do Big Bang, que é predominante, sugere aí que o universo se originou de uma forma singular, que se expandiu rapidamente, aí, cerca de quase 14 bilhões de anos atrás. Nós temos a teoria evolutiva, que é a teoria da evolução do Charles Darwin, que propõe que a vida na Terra evoluiu por meio dessa seleção natural e ancestralidade comum, né? Ou seja, essa ideia de evolução científica da vida, né? A vida na Terra, para eles, se origina a partir de compostos orgânicos simples que vão evoluindo ao longo de milhões de anos por meio do processo de seleção natural. Temos também a teoria chamada hipótese do multiverso, né? Não a teoria, mas uma hipótese, a hipótese do multiverso. Alguns propõem a existência de múltiplos universos, cada um com seu conjunto próprio de leis e de constantes físicas. Talvez você já tenha visto isso aí nos games, nos filmes, né? Também é uma proposta da origem do universo, ou vários universos, multiversos. Tem também a hipótese da simulação, que sugere que a nossa realidade é uma simulação gerada por computador, né, criada por uma civilização mais avançada que a nossa. Então nós somos uma espécie de simulação computacional. Uns seres mais civilizados, mais avançados, estão simulando aí essa essa origem, essa vida, né, as nossas próprias vidas. Tem também uma proposta da origem do universo chamada panspermia. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Panspermia são duas palavras gregas, pan para tudo e espermia para esperma. Então, é a ideia que propõe que os blocos de construção de vida, ou mesmo as formas simples de vida, podem ter sido trazidos através dessa é, essa, esse compartilhar, né, entre a Terra com os cometas, com asteroides, com a poeira cósmica, ou seja, isso foi uma transmissão que vem como semente, né? Tudo é semente. Então
cometas, os asteroides e a poeira cósmica, ela traz e trouxe essas sementes, esses espermas aí, e isso que trouxe as formas de vidas simples. Então observa que são perspectivas diversas, crenças sobre a criação, basicamente refletem pontos de vista culturais, cosmovisões diferentes, aspectos religiosos, pessoais. Então, sociedades e indivíduos diferentes podem ter interpretações variadas de como o universo e a vida começaram. Nós somos cristãos, trazemos a palavra como regra de fé e prática. Então, para nós, a origem do universo é Deus, o Criador dos céus e da terra, que, em função do seu amor, porque nos amou, né? Ele cria então o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. E isso é para nós central na nossa concepção. Bom, quando você olha para o livro de Gênesis, apareceu uma outra aqui, né? São as mitologias também. Tinha esquecido das mitologias, entrou na ordem errada. Mas as mitologias também, nós temos vários mitos sobre a criação do universo. Os gregos mesmo, vocês sabem, têm e trazem vários mitos, né, sobre a criação do universo. Não só os gregos, mas vários outros povos. Temos os povos indígenas, tem vários mitos sobre a criação também entre os indígenas americanos aqui, etc. Bom, é interessante ver que no livro de Gênesis existem duas narrativas da criação. É importante, enquanto nós vamos estudando, que você faça as leituras do texto. Então, duas leituras importantes é Gênesis capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2, verso 3, e do capítulo 3, verso 4, até o verso 25. Quando você lê esses dois textos, você vai observar que existem duas narrativas da criação. Uma encontrada no capítulo 1 e uma outra encontrada no capítulo 2. Elas apresentam aí algumas diferenças em termos de ordem dos eventos, de ênfase nesses eventos. Elas não são diferentes em si só, mas elas são complementares. Elas destacam aspectos diferentes da criação e elas enfatizam a importância da humanidade nessa obra divina. Então eu separaria, eu falaria de uma criação geral, onde você tem a criação do homem, né, a criação e Adão, ou seja, Adão, como a própria palavra hebraica, tem o sentido também de humanidade. Então, uma primeira narrativa mais geral, abordando como Deus fez o mundo, como Deus criou até a criação da humanidade, o homem e da mulher. E depois, do capítulo 2, verso 4 até o verso 25, Moisés ele vai afunilar isso, ele vai fazer uma narrativa especial, falando da coroa da criação, que é Adão e Eva. Então, nós teríamos aqui, do capítulo verso 4 até o verso 25 do capítulo 2, essa narrativa especial, específica, falando da criação de Adão e Eva. Então, essa para mim é uma compreensão importante quando você for ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Você vê que essas narrativas são complementares, não são diferentes, não são excludentes, mas elas destacam aspectos diferentes. Um aponta para essa coisa geral e a outra enfatiza a importância do homem na obra divina como a coroa da criação. Nós temos então aqui as narrativas, a primeira narrativa dividida em 6 dias, com cada dia representando uma fase específica da criação. Então, um resumo aqui dos principais eventos. Nós não vamos falar sobre todos eles, ou explicar todos eles, porque esse não é o foco. O foco aqui é uma construção mais superficial do texto, uma compreensão mais geral das escrituras, porque senão a gente vai ficar nos textos muito tempo, né? Então, nós temos o dia 1º, a criação da luz, o dia 2, a separação das águas, o dia 3, a separação da terra seca e a criação de plantas, o dia 4, a criação do sol, da lua, das estrelas, o dia 5, a criação de aves e peixes, o dia 6, então, a criação dos animais terrestres e, finalmente, a criação do ser humano, homem e mulher, à imagem de Deus. Por fim, no 7º dia, o sabá é o dia de descanso, onde Deus descansa depois de
da sua criação. Bom, esse aspecto é interessante, essas divisões aqui são interessantes. Por outro lado, então, a narrativa do capítulo 2, 4 destaca a criação do ser humano de maneira mais detalhada. Esse homem formado a partir do pó da terra, a mulher é criada a partir da costela desse homem, não tem uma divisão clara em dias e o foco está nessa relação especial entre Deus, o homem e a mulher. Essas narrativas são muito notáveis, existem várias interpretações sobre essas narrativas, alguns veem isso de uma outra forma, sugerindo aí múltiplas fontes ou tradições na composição do livro de Gênesis, por isso que você tem fontes, Moisés usa duas fontes diferentes falando sobre a criação, mas vocês já sabem a minha postura, a minha visão sobre esse assunto. Uma coisa interessante aqui também dentro desse texto é o que é chamado de teoria da lacuna. E muitos aqui acreditam que Gênesis 1 propõe uma ideia que traz uma diferença entre os versículos 1 e o 2 do capítulo 1. Falam que existe um gap, um intervalo de tempo não especificado. Para muitos aqui é um momento onde ocorreram eventos significativos. Então, quando o texto diz que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, alguns acreditam que existe uma lacuna entre o verso 1 e o verso 2, entre essa terra sem forma, havia então houve um período de tempo. Esse período de tempo é chamado teoria da lacuna. Muitos falam dessa teoria como uma tentativa de reconciliar as discrepâncias entre a ciência moderna e as narrativas do Gênesis. Como é que eu vou explicar esse período de evolução e tal? Então, muitos criaram essa teoria da lacuna. Além disso, também, muitos sugerem que foi nesse período aqui, entre o verso 1 do capítulo 1 e o verso 2, onde aconteceu a queda de Satanás, uma possível catástrofe que deixou a terra sem forma e vazia. A terra se tornou sem forma e vazia. Então, eles usam esse evento para explicar a presença de fósseis, camadas geológicas, essa terra mais antiga e tal. Só que essa teoria não é aceita aí por todos os estudiosos e teólogos. eh, mu- a- a- Muitas denominações cristãs veem, não adotam essa interpretação, mas veem em Gênesis aí a criação como uma descrição literal dos eventos que ocorrerão em 6 dias literais. Então essa interpretação da teoria da lacuna, ela é influenciada por uma abordagem hermenêutica e teológica de grupos diferentes, né, religiosos diferentes. Então, por exemplo, os neopentecostais colocam aqui a queda de Satanás, essa expulsão de Satanás dos céus, e ele foi lançado na terra e tal. Fazem esses tipos de interpretações, mas eu acho que é forçar um pouco o texto. O que o texto está dizendo, basicamente, é que a terra sem forma e vazia, ela providencia esse setting, né, esse lugar onde a narrativa da criação segue. Ela estava dessa forma e agora, então, Deus vai criar ou vai mostrar esse processo aí, né, é, ocorrendo. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria sobre os dias da criação. Existe também interpretações teológicas e científicas falando como foram os dias da criação. Foram dias de 24 horas. Então, por exemplo, a primeira interpretação é chamada interpretação literal dos dias de 24 horas. O grupo chamado criacionista, que crê numa terra jovem, interpreta os dias de Gênesis como períodos literais de 24 horas. Então, a terra teria sido criada em 6 dias literais, há alguns milhares de anos.
Além dessa teoria, tem a teoria